Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um Trocando Ideias, mas dessa vez de um formato diferente. Na realidade, eu trouxe para conversar conosco aqui o Alexandre Arregui. O Alexandre, que é um grande amigo, foi colega de faculdade, hoje mora fora. E o Alexandre tem uma infinidade de grupos e postagens. Dentro desses grupos, alguns seguidores de uma área em específico, né? E que estão muito afoitos, aflitos, né, com todas as circunstâncias relacionadas aí à figura do Covid-19 e o direito do trabalho. Então, na verdade, hoje eu serei entrevistada e o Alexandre é o entrevistador. Nós decidimos mudar aqui um pouquinho, né, o formato da estrutura. Alexandre, te agradeço a oportunidade e a apresentação aí da minha apresentação também para os teus seguidores e as tuas estruturas, e te passo a palavra, né? Maravilha. Bom, Marta, obrigado por abrir esse espaço e também por poder ajudar, né, esse pessoal que eu acho que a gente vive um momento hoje muito especial onde a única certeza que nós temos é a confusão. Então, acho que quando a gente pode dar à luz algumas das questões que as pessoas, porventura, nos perguntam, e, por exemplo, não é a minha área dentro do direito, o direito do trabalho, até por não estar inserido na realidade brasileira já há muito tempo, tu és a pessoa perfeita para fazer isso. Então, peço escusas aos teus seguidores por estar me intrometendo aqui, por inverter o papel hoje, né? Então, assim, mas antes de entrar, porque nós, como é que funcionou? Nós temos um grupo numa mídia social onde uma série de pessoas advém do setor aeroviário, representar para algumas pessoas que me colocaram, eu pedi, olha, me coloque uma série de questões que eu vou passar para a doutora Amaro, vamos ver como é que a gente consegue responder e tentar ajudar você da melhor maneira possível, né? Então, antes de ir a essas perguntas, né, que são bem pontuais, eu acho assim, acho que cumpre ressaltar que, bom, primeiro, essas perguntas foram postas uma semana atrás, e uma semana atrás as coisas já não eram como são hoje. Então, eu não sei até que ponto as perguntas continuam as mesmas, mas, enfim, nós vamos nos focar nessas perguntas e tentar desenvolver nesse sentido. Em relação ao que acontece, eu tenho uns números aqui que eu achei interessante só trazer para a gente, né, para dar o contexto, porque isso daqui, de repente, é visto daqui a um ano, e as coisas mudaram tanto que vale a pena relembrar, né? Então, assim, a indústria aeronáutica, ela teve três grandes momentos, assim, três grandes crises até hoje, né, que foram documentadas e contabilizadas, né? A primeira foi o 9 de setembro, né, onde mudou radicalmente a forma como a gente viaja, né, ou seja, as restrições de segurança, enfim, legislação dos Estados Unidos antiterrorista, enfim, que começou todo um processo que atingiu não só a aviação, mas depois todas as outras áreas da economia, né, foram impactadas por o que foi decidido como consequência do 9 de setembro, né? E lá, naquele momento, em 2001, a indústria aeronáutica ficou parada, ou seja, as pessoas não voavam mais por medo ou por dificuldade, enfim, durante 9 meses. Tá? 2001. Onde a gente podia, em 2001, até fumar dentro do avião, podia entrar com garrafa, ou seja, eu falo hoje para minha filha que a gente podia entrar com uma frasqueira, que é um objeto em desuso, que é uma coisa impensável hoje, é um saquinho com, né, potinhos de 100 ml. Enfim, aí depois, em 2003, aconteceu a SARS, que foi o aperitivo do que nós estamos vivendo hoje, né? E quando ocorreu a SARS, e não foi na escala como está sendo a Covid-19, demorou, eu não tenho um número preciso, mas no mínimo de 8 a 10 meses para se recuperar. Só que de 2003 para cá, a China, que já vinha crescendo, cresceu mais ainda. E hoje a China representa 17% do mercado da indústria aeronáutica comercial do mundo. Ou seja, um quinto da indústria está centrada na China. Ou seja, os Estados Unidos, eles tinham até janeiro
quando foi o Ano Novo Chinês, 28 voos por semana para a China, só os Estados Unidos. Agora imagina as outras empresas todas, né? E, enfim, aí o outro evento que aconteceu foi o vulcão, aquele na Islândia, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, que eu não vou conseguir, que ficou durante... E a IATA contabilizou durante uma semana, onde a fumaça, né, a fumaça ainda, a poeira do vulcão ficou na atmosfera. Durante uma semana, houve uma perda de 1,7 bilhões de dólares. Uma semana. E agora, com o Covid, que praticamente já fazem o quê? Na Ásia, 3 meses, na Europa, 2 meses, né? Nas Américas, praticamente 1 mês e meio, mais ou menos, que tudo parou, né? A IATA, né, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, está prevendo um prejuízo, tá? Underestimated, né? Ou seja, subdimensionado, de quase 30 bilhões de dólares em 2020. Tá? E com a previsão de retomada para 2022 ou 2023. Então, eu acho que essa crise, né, ela vai ser mais importante do que as outras crises todas juntas. Porque além de ter um impacto econômico muito grande, né, o impacto social, no que diz respeito justamente ao porquê da gente estar conversando aqui, né, vai também mudar a maneira como a gente viaja. Porque hoje existe o medo, inclusive acabei de receber, pela terceira vez, as minhas férias de verão, recebi um reschedule de voo, ou seja, a coisa está confusa, né? Enfim, então as companhias aéreas, como é que elas podem fazer? Elas estão tentando, ou elas pedem ajuda para os governos, né? Ou então elas entram nos processos de recuperação. Por exemplo, uma grande companhia na América Latina, né, uma das maiores, entrou nos Estados Unidos com o capítulo 11, com o Chapter 11, né? Ou então vão acontecer fusões e aquisições, né? Ou os governos poderiam oferecer isenções fiscais. Bom, a Alemanha comprou, né, uma boa parte da Lufthansa, por exemplo. Enfim, então, o que nós sabemos é que nada sabemos nesse momento. Tá? Me permite, então, só dar esse contexto geral, porque daqui a 1 mês, talvez, nada disso mais valha, né? Então, vamos às perguntas, doutora Marta. Uma delas é a seguinte: como fica a situação dos funcionários com 60 anos ou mais afastados compulsoriamente em relação à contagem de tempo de serviço e benefícios? Bom, vamos lá. Na realidade, aqui a gente está trabalhando com o conceito do reconhecimento da Covid e os grupos tidos como grupos de risco, né? A sistemática são pessoas com comorbidade e pessoas acima de 60 anos de idade. Não houve, pelo menos, e estamos trabalhando, né, Alexandre, isso é importante dizer, na sistemática do direito brasileiro, né? Sim. Não houve aqui nenhuma estrutura legislativa legal prevendo ou apregoando que se exija o afastamento dessas pessoas, tá? Há uma sugestão de que, na medida das possibilidades, essas pessoas permaneçam trabalhando em home office ou outras estruturas. Então, o que acontece? Tem 2 saídas, né? Aliás, 3, eu diria, né? A primeira delas, tenho possibilidade, enquanto empresa, é uma atividade que talvez não seja impactada ou não exija a participação presencial, eu posso manter essa pessoa em home office, ou eu posso ainda, porque eu não tenho previsibilidade legal reconhecendo ou exigindo que ela permaneça afastada, eu posso trazê-la novamente à prestação de serviço. Né? Se eu trouxer, eu arco com uma espécie de risco extra. Ou seja, eu vou ter que ofertar para essa pessoa equipamentos de proteção individual e alguns zelos no tocante à atividade um pouco maiores. Mas é um risco que as empresas, de uma certa forma, acabam tendo como um risco calculado quando realizam esta estratégia. E a terceira saída, que não é positiva, é a cessação contratual. Então, pode sim existir um encerramento contratual destas pessoas, que não vai ser motivado, portanto, é uma rescisão imotivada, ofertando a integralidade dos direitos e os reconhecimentos associados. Se, no entanto, essa pessoa tem uma garantia de emprego
oriunda de um acordo ou convenção coletiva, essa saída da cessação contratual já não é permitida, ou será mediante cobertura de implemento do período, né, de garantia e estruturação, que garantiria aqui um acréscimo econômico para esse período de saída. No Brasil é muito comum a gente ter, nos acordos e convenções coletivas, a previsibilidade de garantia de emprego pré-aposentadoria, né? E dentro dessa faixa etária, às vezes isso acontece, se houver, ou eu indenizo a totalidade do período pré-aposentadoria, ou eu mantenho esse profissional prestando serviços. Tá? Então, o que acontece? Nós não temos, Alexandre, nada dentro da nossa disposição legal aqui que garanta que essas pessoas vão permanecer trabalhando ou ficarão em casa. Tá? Não existe essa garantia. Se estiverem, eventualmente, com o contrato de trabalho suspenso, essa suspensão ela vai estar associada ao contido em uma das medidas provisórias, né? Que aqui no caso seria a medida provisória 936. Então, só pode suspender enquanto perdurar a MP. Uma vez que a MP perde o efeito, eu tenho que pensar como resolver o problema dessa pessoa no tocante às atividades, tá? É uma suspensão que nós ainda não estamos certos se ela vai computar esse tempo de suspensão, 3, 4, 5 meses como tempo de serviço ou não. A tendência é que sim, porque ela é uma suspensão estranha, né, aos nossos sistemas legais. Isso, por curiosidade, isso se aplica a todas as categorias, ou seja, para o piloto, para o pessoal de terra, para o comissário, Todas. Okay. O direito brasileiro ele optou por criar uma norma única, através de medida provisória, para toda e qualquer atividade laborativa. Então, isso serve para aeronáutica, serve para uma atividade comercial, serve para uma atividade industrial, para todas as atividades no Brasil, nós criamos uma solução única através das medidas provisórias. Tá? Perfeito. Ok. Tá. A outra, ela está mais ou menos relacionada. Se o governo não está recolhendo a FGTS, por que estamos sendo descontados? Bom, aqui não é uma circunstância de recolhimento de FGTS, e nós precisamos ter um pouquinho de cuidado na nomenclatura. Pra diferenciar bem. Exatamente. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele não é deduzido da figura do profissional, ele é uma responsabilidade da empresa em proceder o adimplemento. Né? Então, não consta no contra-cheque de nenhum profissional o conceito de FGTS. O que consta é o conceito de INSS, né? Ou seja, Previdência Social. E não é que o governo não esteja recolhendo. A empresa está tendo um lapso temporal maior para realizar esses recolhimentos, mas ela terá que fazer. Né? Em um determinado momento, isso terá que ocorrer. E o recolhimento da figura dos trabalhadores segue sendo desenvolvido porque eles seguem recebendo remuneração. Né? Então, na medida em que eu recebo salário, a obrigatoriedade do recolhimento. Para as empresas, o que se oportunizou é um lapso temporal maior para que cubram e paguem esse período, porque isso impacta economicamente, e a ideia do governo, quando criou essa benesse, era manter os vínculos laborais, né? Ou seja, vamos salvaguardar a atividade laborativa e o pagamento de salário em detrimento daquilo que ele recebe de impostos mês a mês. Perfeito, perfeito. Então tem que prestar bem atenção na especificidade do termo, né? Porque o FGTS não implica em não recolhimento do INSS. Exatamente. Perfeito. A outra, então, é a flexibilização dos contratos poderá se tornar definitiva? Pergunta difícil. Não, eu entendo que não. Quer dizer, vamos lá, eu acho que existem duas circunstâncias aqui. A primeira delas, como tu bem colocaste, Alexandre, nós estamos vivendo um momento em que a única certeza que a gente tem é que não sabe nada e que não tem a menor noção de como vai ser o dia de amanhã, né? Então, essa flexibilização oriunda da MP, ela somente terá validade e vigência no período da medida provisória, tá? Mas não significa dizer que para uma manutenção empresarial e econômica, para a manutenção de atividades laborativas no futuro, nós não possamos ter uma reforma trabalhista mais completa e complexa, prevendo esse tipo de
circunstâncias. Mas aí é um outro momento, um outro efeito e não oriundo desta flexibilização atual. Tá? Ok. Bom, dependem de muitos outros fatores para que isso... E Ok. nem é algo que vai acontecer do dia para a noite. Né? Tá, tem todo um tempo Tem de todo um tempo, maturação, de... maturação, proposta legislativa, verificação de viabilidade, por aí vai. Tem um componente político, ele pode, inclusive, fazer com que isso nunca ocorra. Exato, exatamente. É isso aí. Ok. Abre-se um precedente para redução de salários? Não, não. Não. É, Isso não seria possível. não seria possível. Nós já estamos vivendo um período de exceção, né? Já criamos um precedente para redução de salários nesse momento que não teria previsibilidade constitucional. Então, é exclusivamente porque a intenção é manter as atividades laborativas, as empresas ativas e assim por diante. Passado o período de calamidade, que é assim que tem sido tratado no sistema brasileiro, essa hipótese cessa, porque ela não tem, na verdade, um respaldo ou salvaguarda constitucional para ser mantida. Ok, perfeito. Essa agora, agora sim, ela tem a ver com a segunda pergunta. Como isso impacta na contagem do tempo de serviço? Redução salarial e todas as outras estruturas relacionadas não geram impacto na contagem de tempo de serviço. Então, esse Ok, está sendo computado de forma idêntica, sem nenhuma espécie de prejuízo. perfeito. Ok. Permanecem as estabilidades e outras garantias da convenção coletiva do final de 2019 para 2020 e as empresas que celebram acordos na ocasião e outro agora, ou seja, celebraram em 2019 e agora em 2020 celebram outro. Uhum. As garantias permanecem, ou seja, em favor de... Vamos lá. A disposição aqui foi no sentido de que os acordos e convenções coletivas que estivessem em período de renegociação ou findando a vigência para esta época agora específica do Covid, foram prorrogados. Então, eu tenho possibilidade de mantê-lo. Quando eu digo existe uma prorrogação, não é só daquilo que beneficia a empresa, existe uma prorrogação do inteiro teor. E, portanto, as garantias e estabilidades que estão ali presentes seguem prorrogadas, tá? Não significa dizer, Alexandre, que não possa haver uma nova negociação coletiva excluindo esse direito, né? Então, quer dizer, eu não tenho como prever que os novos acordos coletivos que possam ser firmados até o final de 2020 vão manter essa mesma sistemática. Mas tem um ponto interessante aqui que é necessário ser tratado e não está em acordo e convenção. Aquelas empresas que realizaram a redução ou a suspensão contratual ou a redução salarial e de carga horária, por força do dispositivo contido na medida provisória, geraram aqui uma garantia de emprego pelo período em que procederam à redução, por idêntico período, né? Então, ou seja, eu fiz uma opção enquanto empresa. Se a minha opção foi reduzir salário para manter as atividades e tudo mais, esses trabalhadores estão com o contrato de trabalho garantido por idêntico período. Ok. Aí pulamos para cá. Essa também eu acho interessante. Existe a possibilidade das empresas não pagarem verbas rescisórias alegando que é de responsabilidade do governo do Estado? Isso é um debate, foi um debate enorme aqui, se tentou criar um conceito de que é o que a gente chama no direito do trabalho de factum principis, ou seja, é uma cessação da atividade empresarial por culpa do Estado, né, ou da União e assim por diante, em função de uma desapropriação, em função de uma necessidade pública. Não é o caso. Né? Isso já está mais do que determinado, mais do que previsto, não existe essa viabilidade. Então, a empresa não pode utilizar o ato estatal para o inadimplemento das verbas rescisórias. Até porque não existe
nenhum ato estatal efetivo que Uhum. determine lockdown no Brasil. Nós temos aqui medidas de isolamento, né? Temos uma previsibilidade de redução de atividades ou atividade em home office, né? E outros desenvolvimentos, mas não há uma circunstância real e efetiva de lockdown ou estruturação ou desapropriação empresarial. Então, esse é um temor que as pessoas não precisam ter. Eu sei de diversas empresas que têm tentado proceder a essa aplicação, mas todas elas estão recebendo uma negativa total e absoluta do Poder Judiciário, dos órgãos de fiscalização e assim por diante. Então, é garantido, né, o direito ao pagamento das verbas rescisórias na eventual hipótese de uma cessação contratual. Ok. Isso já afasta bastante o temor, né? Porque eu acho que essa atinge a toda qualquer camada da malha econômica se preocupa com isso. Existe um período máximo que podemos ter salários reduzidos? Bom, temos uma dúvida aqui relacionada a essa circunstância e eu vou tentar responder ela o pior cenário e o melhor cenário. Eu acho que talvez seja essa a situação, tá? Começa pelo pior, então. Pelo pior, né? A medida provisória 927, que foi a primeira medida que trouxe aqui elementos relacionados ao direito do trabalho no período da Covid, ela fez referência, tá, a um decreto legislativo, que foi o Decreto-Lei número 6 de 2020, que decretou o estado de calamidade pública no Brasil, e essa decretação da calamidade pública perdura até 31 de dezembro. Tá? Então, como a medida provisória 927, ela é a primeira, e a 936, que é a que trata da redução remuneratória, é a segunda associada, ela também tem essa previsibilidade. Então, no pior dos cenários, a redução salarial iria até 31 de dezembro de 2020. Isso se a medida provisória for, na verdade, convertida em lei, né? E esse cenário eu acho pouco provável, Alexandre. A tendência aqui é que essa MP, ela teve o prazo prorrogado agora por mais 60 dias, mas a tendência é que ela perdure até início de agosto, por aí, né? E a partir dessa disposição, então, se proceda numa retomada natural das atividades e se cesse esse conceito. Ok. O acordo das companhias com o BNDES tem alguma vinculação ao compromisso de não demitir? Essa pergunta é complexa. Complexa, eu te diria, no sentido mais humano da atividade laborativa e simples na sistemática econômica, né? Esse acordo desenvolvido, que vem sendo, né, desenvolvido entre BNDES e companhias aéreas, ele é um acordo para a manutenção das atividades aéreas, uma vez que esta atividade é tida hoje como uma das atividades que foi mais atingida, né, a atividade econômica em si mais atingida em função do Covid. No Brasil, mais de 90% dos voos deixaram de acontecer e como tu bem colocaste, né, Alexandre, a gente tem aí uma perspectiva de melhora só para 2023, né, em termos de retomada do mercado anterior. Isso imaginando que tudo fosse voltar ao normal, mas nós sabemos que talvez não seja exatamente isso também, porque estamos começando a utilizar, antes se viajava, eu, por exemplo, sou uma pessoa que viaja muito a trabalho, né, viajava muito a trabalho, agora ficou mais barato, né, e mais econômico, inclusive em termos de aproveitamento do tempo no desenvolvimento pelos meios telemáticos. Então, quer dizer, nós vamos ter aí um espaço muito grande e significativo para repensar a atividade e o desenvolvimento. Retomando, então, esse acordo do BNDES, a intenção dele é dar um gás, um fôlego, para que as companhias aéreas consigam passar pelo período de crise, mantendo as suas atividades e mantendo também o seu quadro, né, de profissionais.
Então, ele não tem correlação nenhuma, não tem nenhuma previsibilidade relacionada aos vínculos laborais. Né? Ele é somente uma premissa econômica, um aporte estatal, né, nesse sentido. Inclusive, o Estado vai ficar com uma cota parte, né, dessas companhias por um certo período aí, seja em ações, seja também por outros meios para salvaguardar essa continuidade das atividades. Ótimo. Bom, as perguntas eram essas, tá? Agora, se tu me permites, eu queria te perguntar uma coisa. Alguma outra categoria se assemelha aos aeroviários que tu tenhas presenciado, por exemplo, uma movimentação que seja que caminhe em paralelo, ou que seja parecida, ou que se assemelhe aos aeroviários, no teu conhecimento? Eu tenho visto muitas categorias, Alexandre, reivindicando e buscando saídas e soluções, né? Mas me parece que de todas elas, assim, de todas as que eu visualizei, os aeroviários foram a categoria que mais sofreu com a sistemática da crise, né? Porque nós tivemos os aeroportos literalmente parados, em função da lockdown em alguns países, em função do isolamento social em outros, né, as determinações vinculadas. E isso impactou viagens internas e externas, né? Ou seja, tanto no comércio interno do país, aqui do Brasil, quanto também nas viagens internacionais associadas. Então, para mim, a categoria que mais sofreu, né, com essa circunstância relacionada ao Covid. Agora, se nós formos observar em termos de mercado interno na estrutura brasileira, nós vamos perceber algumas outras que também vêm sofrendo impactos significativos, né? Os serviços, de um modo geral, são uma área muito difícil. E é uma área que, diferentemente dos aeroviários, ela perpassa muito por uma atividade pessoal, né, nesse conceito. Então, são trabalhadores que não têm nem vinculação com alguém que possa salvaguardar o seu salário, né? Então, a gente tem sentido, assim, na pele esse sofrimento também de outras categorias. Mas eu diria que nenhuma tão forte quanto os aeroviários, né? Seja em termos de números econômicos, seja em termos de números de pessoas impactadas também. E aí um detalhe que é interessante falar, é que essa é a categoria que tu percebe o impacto internacional, né? Ele é idêntico em todos os países e não uma realidade própria de um único, né? Eu assisti, eu acho que era o Wall Street Journal, ele fez uma reportagem rápida, até se encontra na internet, e até dezembro de 2019 existiam voando, né, 24 mil aeronaves né, de grande porte, né? Então, hoje 16 mil, se eu não me engano, não, 24 no total, 16 mil hoje estão no solo. Tá? E é interessante que, por exemplo, dentro da categoria dos aeroviários, por exemplo, existe o comissário de bordo e piloto, que literalmente voa com o avião, e existe o pessoal de terra, né, que aí se divide em manutenção e serviço de aeroporto, enfim, de handling, né? Hoje, a minha visão, uma opinião minha, como os aviões estão todos parados e o risco de deterioração é muito maior, porque o avião voando ele deteriora menos que o avião parado, esse pessoal de terra para manutenção eu acho que vai ser muito requisitado, que nem os psiquiatras vão ser mais requisitados daqui a alguns meses, não é? E aí nisso pode haver também, dentro dessa sistemática dos acordos trabalhistas, pode haver alguma separação entende? Desse tipo de trabalhador, ou seja, do piloto e comissário para a manutenção de terra, por exemplo? Poderiam haver acordos separados? Posso.
Isso vem sendo muito utilizado, né? Na realidade, nesse momento, inclusive, a gente precisa ter uma percepção, um olhar mais acurado no tocante àquelas atividades que são essenciais e que talvez nem tenham parado na integralidade, porque também é um risco enorme eu proceder na manutenção dessas aeronaves paradas somente quando for retornar, né? Esse conceito, talvez a deterioração tenha sido tanta que o custo é desastroso, né? Então, eu preciso separar essas categorias ou essas atividades segundo a sua realidade própria. Tem sido desenvolvido com muita tranquilidade, inclusive acordos individuais, né? Olha, para determinadas tarefas eu vou ter uma redução ou suspensão contratual, para outras eu vou ter a manutenção em um banco de horas futuro. Então, há aqui a possibilidade de uma infinidade de desenvolvimentos, né? E de soluções que eu colocaria assim, menos tensas, né? Ou menos prejudiciais no tocante à manutenção da empresa e no tocante também à manutenção das atividades laborativas desses profissionais que dependem, né, de sobreviver. Sim. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, porque até para não nos estendermos demais, mas tu vês, enfim, quando eu saí do Brasil, quase 15 anos atrás, a Justiça do Trabalho era uma coisa, eu acredito que ela tenha evoluído muito, né? Ou seja, vários códigos mudaram depois que eu saí do Brasil, e eu não atuo mais no contencioso há muitos anos. Mas tu vês uma tendência agora, talvez, que tenha sido, que sobressaia o normal em função do advento da Covid, de uma maior flexibilização dos acordos extrajudiciais do que né, o procedimento litigioso. Tu acreditas que a gente esteja, porque eu vejo muito pelo modelo suíço, que o modelo suíço o direito do trabalho ele é muito mais direito contratual do que direito social. Se tu me permite a falácia que eu talvez tenha dito, mas, ou seja, a relação se tenta antes resolver via conciliação, mediação, do que justamente, enfim, movimentar o judiciário para isso. Tu vês essa tendência, talvez que tenha sido, como é que se diz, aumentada em função da pandemia? O que eu acho, Alexandre, assim, uma posição muito... Já conversei com alguns juízes, já conversei com outros colegas relacionados a isso. Eu acho que nós precisamos dividir e compartimentar um pouquinho aqui. Primeiro, nós tivemos, a partir da reforma de 2017, uma busca maior das soluções negociadas extrajudiciais, né? Então, se abriu um espaço maior para essa negociação em si. Só que o brasileiro, de um modo geral, ele tem um ranço muito forte com isso. Parece que só o que vale é aquilo que o julgador disse no processo. Exato. Né? Nós temos uma característica muito grande nesse sentido. Então, apesar dessa movimentação, dessa viabilidade, ainda se manteve uma circunstância significativa de ações. Mas o volume de ações, de um modo geral, de 2017 até 2019, havia reduzido bastante. Com o advento da Covid agora, o nosso temor é que volte a crescer, porque, afinal de contas, nós estamos tendo todas essas medidas provisórias e esses desenvolvimentos sendo criados, e a gente não sabe até onde isso será suficiente, será respeitado pela figura da empresa ou pela figura do trabalhador e assim por diante. Né? E sabemos que há também uma dificuldade de muitos juízes na compreensão do momento e discutem a validade dessas medidas, né? Então, acreditamos que vai ter um boom significativo de ações e, portanto, o Poder Judiciário Trabalhista será muito demandado. Mas tem um outro viés dessa estrutura, que é o seguinte: a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, enfim, a federal no Brasil, passou por mais de 30 dias absolutamente fechada. E, a partir de agora, retoma atividades, mas realizando audiências virtuais. Claro. A instância de audiência virtual é extremamente delicada, né? Nós estamos debatendo, olha, até onde ela é válida.
Afinal, a gente sabe que existe a possibilidade aqui de uma infinidade de subterfúgios. Eu estou te enxergando, mas eu não sei o que tem na tua tela, né? Eu não sei o que exatamente tem a possibilidade aqui de se desenvolver. Então, há uma infinidade de debates sobre isso. E alguns juízes, que eu acho que com muita cautela e razão, e eu me filio a essa posição, têm se negado à realização de audiências instrutórias pela via judicial, ou só fazem quando o processo é muito simples e não haja prejuízo. Mas para eu chegar a essa conclusão que o processo é simples e não há prejuízo, eu preciso uma anuência entre as partes. Claro. Também no processo complexo, eu vou precisar ter uma conversa, porque eu não quero que meu processo fique parado 1 ano e meio. Né? O tempo associado a essa estrutura talvez seja um fator interessante aqui para a gente voltar a negociar. Né? E essa negociação ser pela via extrajudicial. Até porque isso depende, então, da cabeça de cada juiz. Depende da cabeça de cada juiz. Exatamente. Em cada comarca, em cada estado. Exatamente. O que gera uma dificuldade bastante significativa. Sim. Né? Até uma insegurança, né? Para a pessoa que pensa, será que entro, não entro, né? Constituo advogado, não constituo... Exatamente. Não gera uma maior insegurança? Sem dúvida. Gera, né, uma maior insegurança associada a essa estrutura, inclusive para aqueles processos já existentes. Então, pode ser que todos esses fatores associados nos permitam ter um olhar mais carinhoso, né, com aquela negociação extrajudicial, porque ela acaba sendo mais rápida, mais barata e com uma salvaguarda melhor do que eu esperar uma vida, né, para ter o meu processo julgado. Então, muitos ganhos que nós tínhamos tido aqui em termos de tempo processual e todas as outras estruturas acabaram sendo perdidos em função de fatores alheios à nossa vontade, né? E não sabemos por quanto tempo isso vai perdurar, de fato. É verdade. Bom, Marta, não querendo estender demais, como se diz em inglês, né, pick your brains, né, eu acho que eu só posso te agradecer em nome de todo o pessoal que me procurou, né, pela tua disposição, pela tua boa vontade, né, de querer expor, né, algumas coisas, porque de trás dessas perguntas, do ponto de vista social, são as vidas de muitas famílias que estão por trás disso, né? E eu tento, por isso que eu quis trazer isso, porque eu fico imaginando o que se passa na cabeça daquela pessoa que depende, de repente teve, opa, e agora? Do dia para frente. Do dia para literalmente, né? Ou seja, eu tenho amigos que são comissários, tenho amigos que são pilotos, né? E eu vejo a apreensão. Né? Então, acho assim, eu te agradeço muito pela tua boa vontade, pelo teu tempo, né? E de poder nos acolher aqui no teu canal, tá? Sabes que para mim é um prazer, né? Sempre trocar ideias contigo e também com o teu grupo. E eu me mantenho à disposição, Alexandre, para toda e qualquer outra dúvida ou dificuldade que o pessoal eventualmente tenha, né? Tá. Passa meus contatos e tudo mais, que estamos aqui para ajudar também, né? Eu acho que esse é um momento de solidariedade e a transmissão de conhecimento é uma forma, né, de nós nos solidarizarmos também entre todos e tentar amenizar um pouquinho, né, as nossas angústias no tocante ao momento. Até porque está no nosso juramento, né? Exato, está no nosso juramento. Está no nosso juramento. Maravilha. Doutora Marta, então é o seguinte, tu vais depois me passar o link, né? E eu vou postar nas minhas redes sociais, as pessoas entram em contato contigo eventualmente, ou comigo, e eu te encaminho para qualquer outro esclarecimento. Tá bem? Perfeito. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Até. E até uma próxima. Obrigado.